bom dia, uma ótima terça-feira para todo mundo e amanhã já tem Fluminense em campo de novo e mais um clássico nesta temporada 2026, de novo contra o Vasco e Fluminense no Maracanã. O Fluminense vai tentar manter a invencibilidade em clássicos até o momento, perdeu para o Flamengo na final do Campeonato Carioca, mas perdeu nos pênaltis, num jogo que pode, novamente, a gente fica naquela expectativa de, quem sabe, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, e hoje o técnico Luiz Beldia vai comandar no CT Carlos Castilho, basicamente, a única atividade de preparação para o confronto, porque ontem foi reapresentação, aquele treino, né, regenerativo, de recuperação. Hoje, de fato, é a única atividade que o Zubeldia pode tentar armar alguma coisa diferente e, quem sabe, até mudar o time para este clássico mediante alguma necessidade ou até mesmo opção técnica. E é justamente esse o tema principal aqui deste vídeo. E o que eu vejo do Fluminense para a sequência da temporada é algo que me deixa animador. Quando o assunto é elenco, eu vou explicar para vocês aqui o porquê eu estou falando isso. Ano passado, quando a gente pediu o Zubeldia para mexer no time, para fazer alguma mudança, alguma alteração, até mesmo durante os jogos, a verdade é que não tinha grandes opções no banco de reservas, né? Opções que pudessem realmente entrar, mudar a realidade de um jogo, jogadores que poderiam entrar e decidir uma partida. Não tinha muito isso em 2025. Tanto é que, se a gente olhar para a quantidade de jogadores que deixaram o Fluminense do ano passado para cá, a barca foi grande. Chegaram outros. E aí vai justamente bater nesse ponto que eu quero focar aqui nesse conteúdo. Hoje, a gente vê um banco de reservas, a gente pede o Zubeldia para fazer mudanças nas escalações e também no decorrer da partida, porque a gente acredita e sabe que no banco há opções de qualidade. O grande exemplo recente é o Savarino. Em 2 jogos já deu para perceber o acréscimo técnico que ele já doou para a equipe, coisa que a gente já imaginava, já esperava, porque todo mundo sabe que o Savarino é um jogador de qualidade. Contra o Atlético Paranaense também jogou o Arana, outro atleta que, na posição dele, sabemos, não vinha no seu melhor momento da carreira, mas tem muita qualidade. Decidiu um jogo. O Arana, como lateral esquerdo, decidiu o jogo. Chegaram um zagueiro que ainda não estreou, né, que é o Midjan, em algum momento isso vai acontecer, e a gente espera que melhore o setor, e aí vale destacar, que é um ponto. Eu acho que o trabalho do Zubeldia é bom, é muito bom, desde o ano passado, você não tem como debater. Mais uma vez eu me volto para os números para destacar um ponto, porque a gente está pedindo mudança na zaga, né? Sai o Freitas, que o Freitas deveria sair, deveria estrear logo o Midjan, mas é uma zaga que levou 13 gols até aqui no ano, em 16 partidas, 0,81 é a média por jogo. E eu não fui pegando todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro, mas vou citar 2 aqui que eu acho que, na opinião de muita gente, são times que vão brigar por todos os títulos. Flamengo e Palmeiras. Os 2 têm uma média superior à do Fluminense. 0,89 Palmeiras, 1,11, se eu não me engano, o Flamengo. Então a gente está falando de uma zaga que tem um jogador muito contestado, que chegou outro esse ano, que é um cara que se destacou num time pequeno no ano passado e chega como uma promessa, né? Não é um jogador consagrado. A gente está falando dessa zaga como uma zaga que tem uma média de 0,89 por partida até aqui. E que pode ter um acréscimo técnico muito em breve. É um número que eu acho que tem relevância, principalmente dentro de um calendário que não começou só com o Campeonato Carioca. Já tem Campeonato Brasileiro rolando, ou seja, já temos grandes embates contra equipes mais fortes. Então, estou falando da zaga, eu estou falando da lateral, a gente tem um meio de campo agora, que o Alisson vai entrar nessa rotação. A gente não sabe se ele vai conseguir recuperar o melhor futebol dele, que ele apresentou no São Paulo, mas é um cara que o treinador confia e acho que ele pode agregar qualidade nesse time, né? Eu já falei isso antes, continuo com a mesma opinião. Ela pode se mostrar errada ao longo do ano, mas acho que o Alisson
é mais jogador que o Lima, na minha opinião, que foi um dos que saiu. E até mais do que o Nonato, que faz parte do elenco hoje. A gente tem um Bernal lesionado. Daqui a pouco tá voltando aí o Bernal também. No meio de campo que já tem Martinelli e Hércules. Né? Você vai para você avança, o Ganso está muito mal. Mas o Ganso tem entrado na reta final de alguns jogos e é um cara que, sem dúvida alguma, ele tem condição de agregar, de ajudar em situações específicas. Hoje o Acosta é o titular absoluto do time, joga muita bola e também não tem debate quanto a isso. No ataque já teve a mudança do Savarino, o Serna vai para o banco, e assim, o Serna é o artilheiro do time, ele tem bons números, é um cara que quando está bem ele faz gol, ele entrega desempenho, e hoje ele está no banco. E aí, quando ninguém mais esperava, o tão criticado Soteldo no ano passado, que realmente começou muito mal, na reta final ali fez jogos bons, está começando a temporada muito bem, na minha opinião. O Soteldo, ele tem entrado constantemente bem, chamando a responsabilidade, participando, criando. Quer dizer, para os dois lados agora, a gente tem aqui pela esquerda o Soteldo, ali com o Savarino, se tem do outro lado, né, o Serna agora que vai brigar ali com o Canóbio, e no ataque a gente espera que o Castillo consiga assumir o protagonismo. Afinal de contas, ele foi contratado, o Fluminense pagou uma boa grana para isso, para que ele possa assumir a condição de titular em algum momento, se ele mostrar desempenho para isso. Então o que eu quero dizer é que é um cenário interessante e já dá para perceber isso com as mudanças do Zubeldia, que a gente reclama, e com razão mesmo, porque o Zubeldia muitas vezes demora muito a mexer no time no segundo tempo, mas já dá para perceber que ontem, por exemplo, vamos lá, vamos pegar aqui uma coisa que o jogo contra o Atlético, por exemplo, ele teve muito mais emoção, muito mais sofrimento do que realmente precisava. Mas o que dá para tirar de positivo nisso tudo? É que o Fluminense levou um empate. Aquele empate ali, em muitas e muitas situações e momentos, tenho certeza que vocês vão se lembrar de momentos recentes em que, nessa situação, o Fluminense levando o gol, o time desabava. Ia se perder, ia ficar desesperado, ia se desencontrar. Mas não. Como hoje o elenco tem peças experientes, jogadores acostumados a jogos importantes e decisivos, e jogadores que vêm do banco também com qualidade para acrescentar, é um time que não se desorganiza. Dificilmente ele se desorganiza. O Fluminense ele se mantém porque ele tem um padrão, é um time bem treinado, é um time equilibrado, e ele consegue se manter organizado na maior parte do tempo. O que tem faltado, que a gente já destacou, às vezes é realmente a competência para matar o jogo, matar o adversário. E também o que, na minha opinião, ocasionou eliminações e a perda do título carioca, a eliminação na Copa do Brasil do ano passado, a perda do título carioca esse ano para o Flamengo, é que faltou coragem, faltou mais ousadia nos momentos decisivos, faltou crescer na hora da decisão. Isso é uma coisa que precisa ser corrigida. Mas desde que o Zubeldia chegou, o Fluminense conseguiu se manter na parte de cima do Brasileirão, foi direto para a fase de grupos da Libertadores, chegou numa semifinal, poderia tranquilamente ter chegado numa final de Copa do Brasil, na final do Campeonato Carioca, está chegando, mas precisa evoluir nesse sentido. Beleza, ponto, parágrafo. Ou vamos retomar aqui. Esse poder de reação, esse equilíbrio mental também numa situação adversa, porque o Fluminense era para ter feito 4 ou 5 gols no Atlético, leva o empate, e você já tem todo um cenário ali desenhado para um resultado vergonhoso. E o time conseguiu. Mas estava com a mais. Não importa. Não importa. É uma capacidade de reação. Eu acho que isso se deve muito a jogadores que têm experiência e que realmente agregam, não só pela experiência, mas agregam qualidade. Então são atributos que a gente vai observando com o passar dos jogos, com a evolução do trabalho, mediante aos jogadores que foram chegando, com essa mudança de elenco bem brusca do ano passado para cá, com a saída de muitos jogadores. Acho que o Zubeldia conseguiu, depois de ter assumido, né, o time no meio da temporada, conseguiu também trazer junto com a diretoria alguns jogadores que ele acha que vai acrescentar dentro da proposta de jogo que ele tem, dentro das ideias que ele tem. Então, cara,
São sinais muito positivos que eu observo em termos de grupo, de elenco para a temporada 2026. É claro que no futebol, como tudo, sempre depende do resultado. E resultado o Fluminense está apresentando, resultado o Fluminense está tendo. O trabalho ele é muito consistente. E se os jogadores continuarem se sentindo motivados para brigarem cada um por seu espaço, quem vai ganhar, no fim das contas, é o próprio Fluminense. Vamos ver hoje o que o Zubeldia vai preparar para esse jogo. Se ele vai fazer alguma mudança, eu acho que talvez sim, até por uma questão de sequência, de desgaste, sempre tem essa possibilidade. John Kennedy, por exemplo, jogou todos os jogos. Será que, dependendo da estratégia, de como ele imagina que o Renato, e teremos Renato Gaúcho, né, no Maracanã novamente, como ele imagina que o Renato vai escalar o Vasco, talvez ele mude alguma coisa, alguma característica. Não acho que serão muitas mudanças, até porque é um clássico, mas acho que pontualmente ele pode trazer alguma novidade e ao longo do dia a gente vai acompanhar tudo isso e trazer para vocês todas as notícias e informações desse pré-jogo, pré-clássico Vasco e Fluminense no Maracanã nesta quarta-feira. Só não esquece de dar uma moral no like aí, se inscrever no canal, seu comentário, como sempre é muito importante, tá? Conto muito com vocês, tamo junto e a gente vai se falando.